Fala, rapaziada do canal Colina em Foco, estamos aqui nessa sexta-feira, amanhã é dia de Vascão pelo Campeonato Brasileiro. Vasco entra com necessidade de vencer, Felipe, porque poupou pela Sul-Americana, os titulares ficaram aqui no Rio, então para jogar contra o Remo lá em Belém tá todo mundo zero bala. Uma semaninha de descanso, Felipe, sua expectativa para esse jogo de amanhã, 4h30 da tarde, um horário diferente para o sábado, né, Felipe? Verdade. Bom dia, Gustavo. Bom dia, colineiros e colineiras. Passando aqui para dizer que essa sexta-feira maravilhosa... Lembra desse áudio famoso que circulava? Sexta-feira maravilhosa. Não sei se vocês vão lembrar disso. Não sei se isso é mais da minha época. Mas, bom, não sei como é que está aí o tempo na região de vocês, mas aquele tempinho chuvoso, chovendo, parando, aquela coisa maravilhosa. Eu, pelo menos, adoro esse tempo. Mas, como você falou, o Vasco tirou essa semaninha, entre aspas, livre, né, para poder treinar, ajustar algumas coisas que estavam erradas. Espero que a gente já consiga ver amanhã, já consiga perceber no jogo de amanhã que fez sentido, né? O treinamento está fazendo efeito, está tendo resultado. Então, amanhã, 4h30 da tarde, Vasco e Remo, Remo e Vasco, e eu tenho certeza, eu já falei isso aqui essa semana, vou repetir, eu tenho certeza que nós aqui do Colina em Foco, a começar por nós aqui do Colina em Foco, e a torcida do Vasco quer ver o Mangueirão pulsar. Não é isso, Gustavo? Exatamente, Filipão. E a provável escalação já ficou muito bem desenhada pelo Renato, né? Porque são basicamente os jogadores que não viajaram. Então tá aí a provável escalação, que é o time que foi a campo contra o Botafogo, né? Exatamente o time que foi a campo contra o Botafogo. E ali a gente vê que Johan Rojas como titular, e a gente botou esse desenho, mas não necessariamente é esse desenho que vai a campo, porque contra o Botafogo a gente viu um Rojas centralizado e um Tietchan aberto como um meia-direita, né? Eu, pessoalmente, não gosto do Tietchan como esse meia-direita. Eu acho que o Vasco deveria tentar continuar com essa trinca de meio-campistas e um trio lá na frente, né? Um 4-3-3 tradicional. E aí, para isso, acho que faria até mais sentido. Coloca o Rojas pela esquerda, né? Que é onde ele joga. E bota o Andrés pela direita, que também rende. O Andrés rende pela esquerda, pela direita. Na Colômbia ele entrou pela direita. Mas o tema específico do nosso vídeo de hoje é quem tá ali na direita na nossa provável escalação, que é Johan Rojas. Tá aí na tela para vocês. Filipão, deixa eu fazer uma pergunta. O Rojas fez por onde pegar essa vaga ou foi mais assim? Ninguém quer pegar essa vaga, quem tá aí fazendo o mínimo vai ser titular nesse momento? Cara, vamos lá. Eu acho que tem duas situações aí com relação ao Rojas. E algo que eu sempre falo aqui, porque eu acho pertinente a gente pautar isso, porque se a gente estiver falando do Rojas que vinha do banco, ele mereceu. Se a gente está falando do Rojas que teve algumas oportunidades como titular, ele não mereceu. Então, é uma situação tanto quanto dúbia, né? Mas eu diria que eu daria essa oportunidade. Mas o Vasco, eu sei que o Renato falou sobre o elenco ser curto, e ele tem razão. Alguns jogadores que vieram nessa janela não estarem ainda correspondendo o que a gente espera que eles possam corresponder, mas eu vejo que, ainda assim, o Vasco tem peças que ele consegue fazer variações. Assim. A gente tem o Rojas, por exemplo, que grande parte da sua carreira se notabilizou jogando pelo lado esquerdo, porque ele tem um chute forte, ele tem um chute potente de fora da área. Então ele é esse jogador. E ainda não fez isso no o famoso Vasco, jogador. Né? Pouco fez, né? E ainda não fez isso no Vasco. Pouco fez. Ele fez, se não me engano, no jogo contra o Fluminense. Ele dá um chutão de fora da área, que eu acho que é o Fábio que faz uma defesaça. Se eu não me engano, foi na semifinal do Carioca. Não tenho certeza, mas se eu não me engano, foi na semifinal. Nas primeiras partidas dele, né, Felipe? Isso. Entrando no Carioca, ele chutando, né? Exato. Então, assim, é um jogador que se notabilizou pelo lado esquerdo, né? O futebol moderno hoje, a gente tem muito desse jogador do pé trocado, né? Esse ponta que joga com o pé trocado, o cara
o cara é destro, mas ele joga pela esquerda, porque ele vai ter a facilidade de trazer para o pé bom e fazer o arremate, fazer o chute. E o Rojas tem feito pouco isso, mas na verdade ele no Vasco ainda não jogou do lado esquerdo, que foi o lado que ele mais jogou na sua carreira. Então eu acho que eu escalaria o Rojas, mas eu testaria essa variação, sabe? Até mesmo durante a partida. Porque eu acho que o adversário, ele entende que pela esquerda é o Andrés Gomes e pela direita é alguém. Ou vai ser o Nuno, ou vai ser o Rojas, ou vai ser o Marino. Mas eu acho que na mentalidade do adversário, no pensamento, no estudo do adversário com relação ao Vasco, já está nítido que o Andrés joga pela esquerda. Então, se você, durante a partida, consegue fazer essa movimentação, essa variação, joga o Rojas pela esquerda um pouco, joga o Andrés pela direita, deixa o Rojas tentar fazer essa jogada dele de puxar para dentro e bater, que eu acho que pode surpreender o adversário de alguma forma. Então, assim, respondendo a sua pergunta, Gustavão, se a gente estiver falando do Rojas que saiu do banco e na minha opinião, contra o Botafogo, gerava jogo pro Vasco, assim, movimentação. Sim. É um cara que estava querendo, você percebia que era um cara que estava querendo se desvencilhar de marcação e estava tendo... Gol, né? Participou do lance do gol e ele estava tendo obediência tática, assim, ele escalado como ponta direita, mas ele sempre ali por dentro também, fazendo meio que duas funções, mais o meio do que a ponta, mas obediência tática a gente viu que ele também teve contra o Botafogo, então eu daria oportunidade para ele sim, escalaria. Agora, unanimidade? Não, porque eu acho que o Adson também, de certa forma, merece uma oportunidade. Para começar como titular, eu acho que não nesse momento, mas para entrar durante a partida, sim. Agora, eu acho que o Rojas pode surpreender nesse jogo de sábado, Gustavão. Filipão, eu acho que o Rojas pode mais, assim. Eu fiz essa provocação no início, mas eu acho que, de fato, ele é o que está em melhor momento, assim. Por mais que a gente foi conferir aqui antes de iniciar o vídeo, o Rojas tem 15 jogos com a camisa do Vasco e não tem gol até aqui. 3 assistências. Mas, como você disse, ele gera muito jogo, né? No próprio lance do gol do David contra o Botafogo, ele participa da jogada ali. E participa lá do lado direito, né? Ele teve muito essa liberdade para se movimentar contra o Botafogo, porque ele de fato atuou como um 10 e o Tietchan pelo lado direito. Inclusive, eu acho que isso vai se repetir. Por mais que eu não goste, eu acho que é o que vai acontecer. Mas eu acho que faz total sentido isso que você falou de vermos o Rojas na dele, que é pelo lado esquerdo, e aí desloca o Andrés Gomes para a direita, que a gente sabe que ele consegue entregar. E acho que pela esquerda a gente poderia ver algumas questões do Rojas diferente. Ter um ponta também mais criador. O Rojas poderia ser pelo lado esquerdo que o Nuno foi em algum momento na temporada passada. Aquele ponta que cadencia mais, que é mais técnico, que consegue uma achada. Eu acho que ele tem potencial para isso. Mas a princípio eu não vejo o Renato fazendo isso, não. Infelizmente, sabe que eu acho que ele vai repetir a parada contra o Botafogo. Sim, não, eu também tenho quase certeza de que isso vai acontecer. Mas sabe o que eu tenho vontade? E aí eu queria ver a galera no chat comentando aí, no chat não, né? Nos comentários aí, dizendo se concorda ou se não concorda, ou se também tem a mesma curiosidade e a mesma saudade que eu tenho, é de ver o Vasco jogando a moda, entre aspas, antiga do Vasco, que é aquele famoso 4-4-2, que o Vasco sempre jogou e sempre deu muito certo aquela dupla de ataque, né? E aí eu acho que com o Rojas em campo, é possível o Vasco jogar num 4-4-2. Seria possível, né? O Vasco jogar num 4-4-2, ele fazendo no losango, ele sendo esse meia de ligação, e um ataque ali com o Andrés Gomes e DVD, ou Andrés Gomes e Spinelli, ou Andrés Gomes e Brenner. Enfim, eu tenho essa curiosidade. Gostaria de ver de que maneira o Vasco se comportaria jogando nesse 4-4-2 no losango, sabe? E como o Rojas também se comportaria de fato sendo o 10, né? O número que foi o número que caiu no seu colo com a saída de Felipe Coutinho. Eu confesso que eu tenho essa curiosidade, espero ver um dia, não sei se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai ser testado isso um dia, mas eu acho que esse elenco, ele te dá também essa opção, né? A gente vê pouco hoje no futebol moderno, né? Os times atuarem com 2 atacantes. Tava caçando aqui na memória a última vez que o Vasco jogou nesse 4-4-2, assim. E é muito comum na hora da marcação, né?
Isso de fato acontece. Normalmente o meia sobe, faz esse balanço junto com o atacante, e aí são duas linhas de 4. Mas de fato no momento de atacar quase nunca acontece. Mas eu lembrei aqui, o Vasco da reta final de 2024 de Felipe Loureiro atuou num 4-4-2. Verratti e Alex Teixeira, lembra dessa? Caraca, não lembrava dessa. Não lembrava Cacei na dessa. memória. 4-4-2 com Verratti e Alex Teixeira. E aí, é uma... Assim, o Alex Teixeira não aproveitou infelizmente, essa passagem, essa segunda e terceira passagem, né? Porque ele vem, não aproveita, sai, fica um tempo sem jogar e volta, né? Então ele teve 3 passagens no Vasco. Ele não aproveita as últimas 2, né? A segunda e a terceira passagem ele não aproveita, não vai bem. Mas era uma dupla de ataque ali que, se o Alex Teixeira tivesse bem, poderia dar certo, por que não? Geralmente é um jogador de velocidade e um mais finalizador, né? O Vasco sempre teve isso. Éder Luiz e Alexandro, Alex Dias e Romário. Enfim, o Vasco sempre teve Donizete, Luizão. O Vasco sempre teve esses jogadores, assim, essa dupla de ataque. E eu não estou comparando, pelo amor de Deus, gente, com Andrés Brenner, Gomes Brenner e Spinelli. Não, pelo amor de Deus. Mas o Vasco, meio que no seu DNA, se deu bem com essa dupla, né? Leandro Amaral, não lembro quem jogava com ele. Acho que era o Jean, cara. Era o Jean que jogou no Rival, lembra? Sim, Aqui sim. faziam uma comemoração do Tô Doido. Tô ligado. Então, o Vasco se dava bem com jogador com duplas de ataque, né? Então eu testaria, assim, não estou dizendo que teria que ser um esquema fixo, não, mas em algum momento, em algum jogo, de repente, poderia fazer um teste. Exatamente. Mais uma vez aí na tela a provável escalação. Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre esse time que deve ir a campo contra o Remo no sábado, 4h30 da tarde. Um horário diferente, né, para um jogo sábado. Ali a grande novidade, entre aspas, né, já jogou contra o Botafogo, mas ali o jogador que vem recebendo oportunidade é o Rojas. Então quero ouvir também a opinião de vocês no comentário em relação ao Rojas. Se deve ser o titular do Vasco nessa posição. E é isso, pessoal. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Desejamos a todos uma bela sexta-feira. Sextou, né? Retornaremos aí com a live daqui a pouquinho, mas já desejo a todos aí uma boa sexta-feira. Sextou, tamo junto e até a próxima, né, Filipão? É isso. Tamo junto, rapaziada. Amanhã tem vitória do Vascão, se Deus quiser. Forte abraço e até mais tarde, na live à noite com o Joel. Valeu.